Tá aparecendo para vocês? Agora tá. Beleza. Oi, gente, tudo bem? Hoje vai ser a aula de Genética 2, em que a gente vai falar um pouquinho sobre variabilidade e evolução. Quem vai dar aula sou eu e a Yara. Que vocês podem ver, esses são os nossos números na tela, caso vocês precisem tirar alguma dúvida ou alguma coisa do tipo. Então, enfim, pode passar, por favor. Quando a gente observa a vida na Terra, como ela é hoje, é natural surgir a dúvida de como toda essa diversidade surgiu e como tudo isso se desenvolveu. E para isso, é muito bom a gente entender um pouco o conceito de. A gente entender um pouco o conceito sobre variabilidade genética. E para a gente conseguir compreender isso muito bem, vamos relembrar um pouquinho os conceitos da aula anterior, né? Que foram vistos semana retrasada. A gente falou um pouco sobre material genético, que, no caso, controla as funções e as manifestações do ser vivo. E ele está organizado em cromossomos que armazenam os genes, certo? Que, por sua vez, podem apresentar diferentes conformações. E eles recebem, por sua vez, o nome de alelos. Então, esses alelos são nada mais, nada menos do que diferentes conformações dos genes, certo? Então, agora, a gente consegue entender sobre a variabilidade genética, que é nada mais, nada menos do que os diferentes alelos existentes nos indivíduos de uma espécie. E esses diferentes alelos são a variabilidade no material genético, como eu já falei, e eles se refletem na vida, ou seja, na diferença da vida existente. Então, como essa variabilidade pode surgir? Essa variabilidade pode surgir de várias formas. Ela pode se originar a partir de cruzamentos, por exemplo, seu pai e sua mãe são pessoas diferentes, eles têm um código genético, um material genético diferente. E eles cruzaram e tiveram você. E você é um ser diferente deles dois e único no seu próprio jeito. Seu material genético é único. Então, bom, essa é uma forma da variabilidade surgir. A divisão celular também apresenta mecanismos próprios que podem promover uma maior variabilidade. A mutação gênica, que é quando o material genético se altera a partir de algum erro na divisão ou alguma coisa desse tipo, também pode levar à variabilidade, certo? Então, o que a gente consegue concluir a partir disso? A gente consegue concluir que com essa variabilidade, as espécies vão se modificando, certo? Ou seja, elas não são fixas, elas não são imutáveis. Elas são passíveis de transformação, certo? E quando uma transformação acontece muito, a gente consegue ver que. Pode passar para o próximo slide. As espécies surgem. Então, o que é uma espécie de fato? A espécie é um conjunto de seres que apresentam características morfológicas distintas e podem cruzar entre si, gerando descendentes férteis, ou seja, descendentes que podem também gerar outros seres vivos, certo? Então, agora a gente já entendeu que essa variabilidade, né, que pode ser originada de várias formas, modifica as espécies e assim pode gerar outras espécies. Então, pode passar para o próximo slide. Então, a gente tem a especiação, certo? Que é o surgimento de novas espécies a partir de uma espécie ancestral. Ah, gente, eu quero deixar bem claro, se vocês tiverem alguma dúvida enquanto estamos falando, podem mandar, abrir o microfone, fiquem tranquilos, tá? Para deixar isso claro. E, enfim, a partir da especiação, a gente tem basicamente dois tipos principais, que são a especiação alopátrica, ou também geográfica. O que é essa especiação alopátrica? A especiação alopátrica, ela é caracterizada por ser de diferentes pátrias, diferentes espaços, né? Ela ocorre após o isolamento geográfico de populações da mesma espécie. Então, é o tipo mais frequente de especiação. Como ocorre uma especiação, uma separação espacial, ou seja, pode acontecer por causa de algum acidente geográfico, ou surgimento de algum rio, alguma coisa desse tipo. A população envolvida interrompe esse fluxo gênico. O que é esse fluxo gênico, né? Como é que fala? Inter,
colocação de material genético, ou seja, o cruzamento, né? Interrompe o fluxo gênico e com o tempo surge a divergência genética, porque esse grupo vai só cruzar com esse grupo e esse grupo vai só cruzar com esse. E aí, no fim, eles, quando se encontram, como a gente consegue ver nessa última imagem, não, nesse ciclo que eu coloquei aqui, quando eles se encontram, eles não conseguem cruzar e gerar descendentes férteis, porque já são espécies diferentes. Certo? E a gente também tem a especiação simpátrica, que é quando acontece na mesma pátria, que acontece no mesmo lugar, né? É o tipo de especiação que ocorre sem isolamento geográfico. E ocorre quando uma população passa a explorar um diferente nicho e gradativamente vai se isolando. Ou seja, também pode ocorrer a partir de alguma mutação genética que afete o cruzamento entre os indivíduos. E ela acontece meio que, tipo, sem algo fixo, sabe? Sem algo determinado. Então, agora, já que a gente viu já todo esse processo de transformação de espécies e como a diversidade se desenvolve, isso tudo se conecta quando a gente fala de evolução, né? Então, a teoria da evolução, ela descreve o desenvolvimento das espécies que habitaram ou habitam o planeta Terra, como a gente acabou de ver. Certo? Assim, as espécies atuais descendem de outras espécies que sofreram modificações ao longo do tempo e transmitiram novas características para os seus descendentes. Charles Darwin, que é o autor da Origem das Espécies, é um dos grandes nomes sobre teorias relacionadas ao evolucionismo. A sua teoria se baseia na seleção natural, que é a seleção a partir do ambiente, né, da natura, do ambiente, das espécies, e é aceita até hoje. Quais são as teorias que descrevem esse processo, né, esse processo da evolução? Quando a gente fala sobre a evolução das espécies, as teorias criadas se baseiam em duas vertentes, que é o criacionismo, certo? Que envolve forças divinas sendo responsáveis pelo surgimento do planeta e de todas as espécies existentes, né? De forma imutável, ou seja, foi criado dessa forma e como, por exemplo, Adão e Eva foram criados e os humanos são assim até hoje. Então, nesse caso, não teve nenhum tipo de processo evolutivo e as espécies são imutáveis. Essa teoria se relaciona com questões religiosas. Além dessa teoria do criacionismo, a gente também tem a teoria evolucionista, que propõe a evolução das espécies, como a gente já viu, por meio de seleção natural, conforme ocorrem as mudanças ambientais. Certo? Então vamos olhar um pouquinho melhor o criacionismo, né? Ela aponta para a origem do universo e da vida através de explicações mítico-religiosas, das quais não estariam sujeitas às evoluções ou transformações ocorridas na evolução das espécies, e sim de um criador. Ou seja, toda aquela história que muita gente conhece, né? Dos 7 dias, e enfim. Esse é um dos tipos de criacionismo, porque existem várias religiões e cada religião tem a sua proposta, não proposta, é a sua... O seu jeito de contar a história, né? Exatamente. Porque em várias religiões tem vários jeitos de se contar diferente. Então, o criacionismo ele pode ser abordado de maneiras diferentes. Exatamente, exatamente. Ele se destaca como oposta à ciência evolutiva, sendo discutido por diversas civilizações e gerando diversas hipóteses, como a Yara bem disse, acerca da criação do mundo, sendo que cada religião aportou de diferentes maneiras. Certo? E agora, o evolucionismo, né, que é um pensamento que visou refutar cientificamente o criacionismo. Então, de acordo com as teorias evolutivas, né, como a gente já viu, o criacionismo, de acordo com as teorias evolutivas, os seres vivos integram uma cadeia de evolução em que as espécies existentes se desenvolveram a partir de ancestrais comuns. E por que tem essa imagem aqui que a gente consegue ver? Tipo, evolução. O homem do macaco, assim, numa coisa linear, a gente fica um pouco desconfiado, quando, na verdade, é essa imagem de baixo, que mostra que, tipo, não é uma reta linear e as coisas não seguem, tipo, um padrão de crescimento, de evolução. Porque muitas vezes, quando se fala sobre evolução, as pessoas tendem a pensar que, não, porque como se desenvolveu depois, é mais evoluído, ou alguma coisa desse tipo. E a gente pode ver que as espécies surgem juntas e tipo, tá tudo bem. E é isso, enfim.
Então, agora a gente vai ver um pouco mais sobre os nomes, os grandes nomes, né, dessa teoria da evolução, que é o Darwin e o Lamarck. Então, sendo o Darwin o primeiro criador do conceito de evolução das espécies através da seleção natural. E o segundo, que é o Lamarck, ele propõe uma modificação dos seres por meio dos caracteres adquiridos. Então, no lamarquismo, foi muito importante para o desenvolvimento das ideias evolucionistas. Ele publicou o livro chamado Filosofia Zoológica, com as conclusões em 1909. O conjunto da teoria dele é denominado de lamarquismo. Ele propunha a lei do uso e do desuso, que consistia no desenvolvimento ou atrofiamento de partes do corpo, de acordo com seu uso ou desuso, respectivamente dizendo. Com isso, tais características seriam passadas ao longo do tempo para gerações seguintes, o que ele explicou na lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Já no darwinismo, o conjunto das teorias evolutivas são chamadas de darwinismo, né, por conta de Darwin. Então, Darwin afirmou que os seres vivos, inclusive o homem, descendem de ancestrais comuns, que modificam-se ao longo do tempo. Assim, as espécies existentes foram evoluindo de espécies mais simples que viveram antigamente. A seleção natural foi o princípio utilizado por Darwin para defender a sua teoria. Desse modo, somente as espécies adaptadas às pressões do ambiente são capazes de sobreviver e se reproduzir e gerar descendentes. Então, a partir dessas observações e pesquisas do Darwin, as principais ideias dele foram que os indivíduos de uma mesma espécie apresentam diferenças entre si, resultado de variações entre suas características. Indivíduos com características vantajosas às condições do ambiente possuem mais chances de sobreviver do que aqueles que não apresentam tais características. Os indivíduos com características vantajosas também possuem mais chances de deixar descendentes. Então, no neodarwinismo, é uma matéria também que cai bastante no vestibular, fala que enquanto para o Darwin a evolução ocorre através de uma seleção natural, que permite uma mudança gradativa nas características do indivíduo, a teoria da evolução proposta pelo neodarwinismo inclui a recombinação genética e a mutação. Também conhecida como teoria sintética da evolução, o neodarwinismo é um aperfeiçoamento dos conceitos desenvolvidos pelo naturalista, pelo Darwin, que carecia de algumas explicações. Entre elas, porque alguns animais da mesma espécie tinham a pelagem mais clara e outros mais escura. Essa teoria da evolução, ela foi desenvolvida com o objetivo de preencher essas e outras lacunas deixadas pelo darwinismo. Então, sendo que esses questionamentos respondidos após os estudos dos mecanismos genéticos da hereditariedade, das recombinações e mutações gênicas. Mais tarde, essas dúvidas foram sendo esclarecidas por meio dos experimentos feitos pelo Mendel, né, que a gente estudou um pouco mais sobre ele na semana passada. Ele realizou diversas experiências a partir do cruzamento de plantas, sendo o mais famoso experimento com as ervilhas, que deu origem às leis da segregação dos fatores e da segregação independente. A gente teve essa aula na semana passada. Se vocês quiserem ver mais na íntegra sobre isso, está lá no drive do cursinho. Então, quais foram os principais fatores evolutivos do neodarwinismo? Existem 3 fatores que atuam sobre a composição genética das populações, elevando a variação de genes. Primeiro é a seleção natural, não é um processo aleatório. Propõe que se o indivíduo possui um gene A, azão, for mais adaptativo que o seu alelo azinho, a seleção natural irá fixar o gene dominante, o azão, na população e eliminar o gene desfavorável. Nesse caso, a frequência de gene azão tende a aumentar ao longo dos anos em relação ao gene azinho. Então, a gente aí tem um exemplo do dominante e do recessivo, que a gente viu na semana passada. Então, agora a gente vai para a parte de migração ou fluxo gênico, são 2 nomes que vocês podem ver que caem no vestibular. Ocorre com a imigração ou emigração de indivíduos para outros locais. Essa mudança pode elevar a variação genética, né, porque eles estão mudando de lugar, então a variabilidade genética ela aumenta. No entanto, quando a frequência das migrações são elevadas ao longo de muito tempo, a variabilidade genética tende a diminuir. Deriva ou oscilação gênica é um processo aleatório. A gente pode tomar como exemplo os casos de desastres naturais, como incêndios florestais ou tsunamis. Esses são fenômenos que podem ser responsáveis pela redução de uma determinada população,
onde, ao acaso, eles são selecionados, podendo, inclusive, correr o risco de extinção, como a gente está vendo no Pantanal. Então, os tipos de seleção. A seleção natural, ela pode atuar também de 3 formas diferentes. Eu acho que já... Ah, não, tá aqui. A seleção direcional, que é uma das formas mais simples de seleção natural, ela seleciona um dos fenótipos extremos e é responsável pela maioria das mudanças fenotípicas. Nossa, uma palavra bem difícil. Que ocorrem durante o processo evolutivo. Imagine que existia uma espécie de peixe com indivíduos pequenos, médios e grandes. Os peixes maiores são frequentemente pescados com os usos de redes. Sendo assim, os indivíduos pequenos apresentam vantagem sobre os outros, uma vez que, no momento da pesca, eles não são capturados. Os pequenos possuem, então, uma maior chance de sobrevivência e reprodução, uma vez que são mais aptos às condições daquele momento, o que causa uma seleção direcional. Então, um exemplo real de seleção direcional pode ser observado ao analisar a seleção de bactérias resistentes. As mutações surgem ao acaso, e aquelas que garantem proteção à bactéria contra o antibiótico acabam fazendo com que elas sejam selecionadas. Então, aí a gente pode ver essa imagem, e é assim que funciona. E agora a gente vê a seleção estabilizadora. Esse tipo seleciona os indivíduos com fenótipo intermediário, ou seja, mais próximo da média. Os extremos, nesse caso, apresentam desvantagens sobre os outros, não sendo selecionados. Essa seleção pode ser observada ao analisar os bebês de uma espécie humana. Esses, geralmente, eles nascem com um peso em torno de 3 quilos ali, um peso que representa a menor mortalidade. Crianças muito pequenas ou muito grandes correm o risco de morte, e, portanto, a seleção não as favorece. Então, vale destacar que essa seleção agiu muito no passado, mas atualmente, com os avanços da medicina, crianças muito pequenas possuem a seu favor as tecnologias, como a incubadora, que garantem a sua sobrevivência. Indo para a seleção disruptiva. Nesse caso, os extremos são favorecidos. Como, por exemplo, a gente pode citar a espécie Passerina amoena, que possui indivíduos com cor azulada brilhante, os indivíduos com a cor amarronzada e outros intermediários. Nesse caso, os azuis são melhores em conseguir territórios e se reproduzir. Os amarronzados são ignorados pelos azulados e também conseguem reproduzir. Já os de coloração intermediária são notados pelos outros machos e não são tão especializados para conseguir territórios, reproduzindo-se menos. Então, a nossa aula de hoje foi essa. E aí agora a gente vai para a parte para a gente fazer uns exercícios, né, para ver se ficou tudo bem gravado para vocês. Então, bora lá. Então, imagina que existia em uma área uma espécie de peixes com indivíduos de diferentes tamanhos. Nessa região, é frequente a pesca com o uso de rede e, constantemente, os peixes maiores são capturados com maior frequência, assim como os de tamanho intermediário. Os pequenos facilmente se livram da captura e acabam sendo selecionados. Que tipo de seleção ocorre nesse caso que a gente acabou de ver? Podem abrir o microfone para falar, que no chat eu não consigo ver. Qualquer coisa eu te passo, que se eles mandarem alguma coisa no chat. Beleza. Alguém tem alguma ideia? Dá uns 2 minutinhos aí para vocês pensarem. Licença, professora. Eu tive uma dificuldade com a minha internet, então ela ficou caindo e voltando. Uhum. Então, não vou ficar a responder, eu vou rever a aula depois. E aí. Mas teve alguma coisa que você não conseguiu pegar dessa pergunta? Da seleção ou alguma coisa? A única parte que eu consegui assistir da aula mesmo foi a última slide sobre os bebês. Ah, tá. Então, será que a gente passa de novo, pelo menos a de seleção? Só para você conseguir ver melhor? Tudo bem para vocês, pessoal? Eu não queria atrasar ninguém, mas depois eu revejo a aula, caso não seja cabível. Não tem problema. A gente tem até 1h15, se eu não me engano, né, Isa? Isso mesmo. Ah, então, a gente tem ainda uns 30 minutinhos aí. Então, vamos lá ver pelo menos a de seleção de novo para você entender. Como é seu nome? Que eu não estou conseguindo ver ninguém aqui, gente, que acabou de falar. Mônica. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Mônica. Tem Mônica. Então, vamos lá, Mônica. Então, os tipos de seleção.
A seleção natural, ela pode atuar de 3 formas diferentes. A seleção direcional, que é uma forma mais simples de seleção natural. Ela seleciona um dos fenótipos extremos e é responsável pela maioria das mudanças fenotípicas que ocorrem durante o processo evolutivo. Imagina que existia uma espécie de peixe com indivíduos pequenos, médios e grandes. Os peixes maiores são frequentemente pescados com o uso de redes. Sendo assim, os indivíduos pequenos apresentam vantagem sobre os outros, uma vez que no momento da pesca eles não são capturados por serem pequenos. Então, os pequenos possuem, então, essa maior chance de sobrevivência e de reprodução, uma vez que são mais aptos às condições daquele momento, o que causa uma seleção direcional. Então, um exemplo de seleção direcional pode ser observado ao analisar a seleção de bactérias resistentes. Mutações surgem ao acaso e aquelas que garantem proteção à bactéria contra o antibiótico acabam fazendo com que elas sejam selecionadas. Então, depois a gente tem a seleção estabilizadora. Todas essas seleções fazem parte daquela pergunta que está no final. Então, esse tipo ele seleciona os indivíduos com fenótipo intermediário, ou seja, mais próximo da média. Os extremos, nesse caso, apresentam uma desvantagem sobre os outros, não sendo selecionados. Essa seleção ela pode ser observada ao a gente observar os bebês da espécie humana. A gente geralmente nasce com 3 quilos, ali 3,2 kg. Então, eu fui um bebê muito gordinho, nasci com 4,2 kg. Então, imagina, era um risco, né? Então, um peso que representa menor mortalidade é esse de 3 quilos. Então, as crianças muito pequenas ou grandes correm mais riscos de morte e, portanto, a seleção não as favorece. Então, essa seleção ela agiu muito no passado, mas agora, com os avanços da medicina, as crianças pequenas, elas possuem uma tecnologia mais avançada, né, como a incubadora, que garante a sobrevivência dessas crianças. Aí tem a seleção disruptiva. Nesse caso, os extremos são favorecidos. Como, por exemplo, a gente pode citar as espécies Pesserina amoena, que possuem indivíduos com cor azulada brilhante, indivíduos com cor amarronzada e outros intermediários. Nesse caso, os azuis são melhores em conseguir territórios e reproduzir-se. Os amarronzados, eles são ignorados pelos azulados, mas também conseguem reproduzir-se. Já os de coloração intermediária são notados pelos outros machos e não são tão especializados para conseguir territórios, reproduzindo-se menos. Entendeu tudo? Então, essas são as 3 seleções que a gente vai ver agora nos exercícios. Então, repetindo a pergunta. Imagina que exista uma área de uma espécie de peixe com indivíduos de diferentes tamanhos. Nessa região, é frequente a pesca com uso de rede, e constantemente os peixes maiores são capturados com maior frequência, assim como de tamanho intermediário. Os peixes pequenos facilmente se livram da captura e acabam sendo selecionados. Que tipo de seleção ocorre nesse caso? Alguém já conseguiu? Da linha A. Pode falar. Ela disse que é a A. Beleza. Alguém tem mais algum chute para dar? Ou vai ser A mesmo? Todo mundo concorda? Boa, vou levar como um sim, então. Então, tá correto, é a letra A. Então, a seleção direcional, ela escolhe um dos fenótipos extremos. No caso dessa questão, é selecionado o menor organismo. Então, você quer passar esse próximo, Isa? Posso falar. Então, vamos lá. Considere a seguinte situação hipotética. Uma usina termonuclear escapa a radiação nuclear para uma área desabilitada e contamina a grama da região, alterando sua cor de verde para amarelo. Após alguns anos, na região vive uma espécie de grilos verdes que são alvos de predadores, como aves. Nesse contexto, essa espécie de insetos sobreviverá às mudanças no ecossistema quando ocorrer o seguinte fenômeno. Então, eu vou ler as alternativas e vou deixar um tempo para vocês pensarem, ok? Então, A. Pelo uso e desuso, as gerações consecutivas de grilos verdes se adaptarem à irradiação. B. Os genótipos melhor adaptados forem selecionados por uma condição ecológica, eliminando os que são desvantajosos. C. Forem dotados de reguladores internos que oscilam com a frequência específica da radiação nuclear e possibilitarão sua mudança de cor. E D.
A prole dos grilos irradiados herdaram um mecanismo de mimetização de cor provocado por lesões na superfície corporal. Se alguém já souber responder, pode responder tranquilo. Alguém quer chutar alguma? Que acha que é? Vai, eu vou na aventura aqui. Acho que deve ser a D. D de dado ou B de bola? D de dado. Ah, Então vamos lá. então, a alternativa correta é a B, na verdade. Vamos voltar para analisar um pouco as alternativas. Quando a gente vê, por exemplo, o uso e desuso das gerações se adaptarem à radiação, o uso e desuso a gente já viu lá no Lamarckismo, quando a gente estudou um pouco, que não é uma teoria que funciona. Por quê? Porque, por exemplo, o uso e desuso. Se eu fosse uma pessoa que faz muita academia, super bombada e tudo mais, tem muitos músculos, isso, tecnicamente, se fosse no mundo, tipo, se a gente não vivesse como a gente vive hoje, isso me beneficiaria. Só que quando eu tenho um filho, esse filho não vai herdar esses músculos já todos desenvolvidos, sabe? Tipo, não é desse jeito que funciona. Por exemplo, até com tatuagem. Se tiver uma tatuagem, meu filho não vai ter uma tatuagem. Aí, vamos para C. Foram dotados de reguladores internos que oscilam com a frequência específica da radiação nuclear e possibilitarão sua mudança de cor. Isso seria um mecanismo adaptado a partir de uma condição, entendeu? E aí, quando oscila com a frequência específica da radiação nuclear, é meio abstrato quando a gente pensa nisso, né? Meio, tipo, acaba não sendo certo, porque a radiação, ela mudou já a grama, e a grama já é fixa de uma determinada cor. Então, se ele ficar oscilando com a radiação nuclear também, ele não vai ficar o tempo inteiro mimetizado na grama, né? E a D, a prole dos grilos irradiados com a radiação nuclear, no caso, herdar um mecanismo de mimetização de cor provocado por lesões na superfície corporal. Quando a gente fala sobre isso, quando ela herda lesões na superfície corporal, a gente está falando um pouquinho sobre o lance do uso e do desuso, entendeu? Porque se os grilos, né, primeira geração, eles sofreram cortes, sofreram lesões na superfície corporal por causa da irradiação nuclear, os filhos deles não vão ter essas lesões, por causa porque o uso e o desuso não funciona desse tipo, não funciona. Então a B a gente acaba vendo que é a mais certa, por quê? Porque os genótipos melhor adaptados, ou seja, os genótipos que promovem os grilos estarem na mesma cor da grama para ficarem mimetizados, foram selecionados por uma condição ecológica, eliminando os que são desvantajosos. Então acaba sendo mais por aí. Entendeu? Entenderam? Acho que sim. Então tá bom. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Mas antes de terminar, a gente tem um recado para vocês. Na quarta-feira, às 3, né, Isa? As 3, isso. Boa. Então, na quarta-feira, 3 horas, a gente vai ter um plantão de biologia. Aí a gente vai a tarde inteira, se vocês precisarem, não tem problema. Mas a gente vai ver se a gente consegue gravar essa aula, esse plantão, para depois vocês darem uma olhada também. Aí a gente vai focar mais nas questões de genética, né, do formulário da semana passada e também dessa semana. A gente vai mandar o formulário para vocês, tudo certinho. E as dúvidas que vocês tiverem, que vocês não entenderam, vocês podem trazer para a gente, que vamos estar eu, a Lê e a Isa nesse plantão para tirar a dúvida de vocês, tá? Então, lembrem que genética cai bastante no vestibular e evolução também. Então, são questões que têm bastante pontuação, então vai ajudar bastante na nota de vocês. Tá? É um Então, plantão de... às 3. Desculpa. Eu ia falar que é um plantão direcionado à genética, mas vocês podem perguntar sobre qualquer tema de biologia que estaremos prontas para responder. A gente vai ficar online a tarde toda
E vocês podem entrar quando... Já vou parar de apresentar a tela. Ah, mas tem só um último slide com uma tirinha. Ah, é verdade, eu esqueci disso, gente. Ainda tem que colocar, então vamos lá. Calma aí. Aqui, muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida é só chamar. Então, a gente tem um Dasein, olha isso. Aí ele faz transformar um passarinho pequenininho num super passarinho. Aí, faça melhor, olha isso. Aí ele coloca o passarinho no chão. Aí vai demorar muito? Não, só alguns milhares de anos, porque a evolução é um processo de muito tempo, há muito tempo. Então, é só... Era Obrigada, isso. gente, pela atenção, pela aula. Ah, Flora, é uma pena. Mas depois a gente vai tentar. Vou parar de gravar a tela. Cá, se você quiser parar de gravá-la também. Mas